tu sabe que se tu não usar psicologia baseada em evidências na tua clínica, tu é antiético, né? Isso é o que dizem os divulgadores científicos. O que eu quero fazer com você hoje nesse vídeo é discutir se isso realmente faz sentido. Então a gente vai ser um pouquinho teórico, vou passar um pouquinho, né, pelo contexto histórico do porquê que essa premissa existe e de uma discussão dentro do campo da PBE. E no final eu vou responder e dar o meu veredito. Será que você, que não usa a PBE na sua clínica, que não está pouco preocupado com as evidências que são produzidas na literatura, será que você é antiético? Vamos conversar sobre isso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a psicologia baseada em evidências, ela surge como uma tentativa de combate ao charlatanismo dentro do campo da psicologia. Isso aqui é muito importante de ser dito. Então, a psicologia é um campo muito suscetível a qualquer otário que chegar e falar assim: "Ah, eu vou fazer uma terapia, vou fazer um assim, coach de final de semana, vou levar você para uma montanha, vou não vou citar nomes aqui para não tomar processo, não que eu seja relevante ao ponto dessa pessoa me assistir aqui. Mas o ponto é, a psicologia é muito suscetível, é um campo do conhecimento muito suscetível a esse tipo de enganação. Então a PBE ela surge como uma tentativa de, opa, peraí, vamos tentar frear esses charlatões aqui, né? E vamos tentar fazer uma parada mais séria. Então, a lógica deles é a seguinte: a gente usa essa premissa de que psicoterapeutas que não são baseados em evidência são antiéticos. Isso aqui é uma tentativa de proteger o paciente na mesma medida em que, né, eles tentam trazer que a ideia deles é a correta. Mas qual que é o ponto? O problema maior é quando a gente passa a tratar evidência como aquilo que existe na literatura. Então, preste atenção aqui, tá? Olha o movimento que acontece. As pessoas da prática baseada em evidência dizem assim: você tem que buscar na literatura o que dá de melhor em termos de estudos científicos para você usar na sua clínica com os seus pacientes. Essa é a lógica, preste atenção nisso. Por que isso aqui é problemático? Lá vai, tá? O que é que você faz quando a demanda clínica que você está lidando não existe revisão sistemática sobre ela? O que é que você faz? O que é que você faz quando não existe uma meta-análise sobre uma crise existencial profunda do seu paciente? O que é que você faz quando não existe uma meta-análise ou uma revisão sistemática sobre conflitos familiares? O que é que você faz quando não existe uma meta-análise ou uma revisão sistemática sobre sofrimento relacional, sobre a maneira correta de lidar com a sua mãe ou a maneira correta de lidar com a sua namorada? E aqui a pergunta que fica é: a ausência de evidências significa a ausência de clínica? Porque quando você é terapeuta e você atende pessoas por um bom tempo, você percebe que não. Não. Na verdade, na maior parte das vezes é o contrário. Aonde não tem evidência é onde a clínica acontece. Porque boa parte das demandas clínicas, especialmente quando a gente sai do campo dos transtornos psiquiátricos, não existe evidência na literatura. Não tem. Não tem. Você pode procurar. Procure, vá. Vá, meu filho. Saia desse vídeo, procure. Procure aí. Revisão sistemática. Forma correta de lidar com a mãe, né? Sei lá, forma correta de lidar quando eu tomo um H. Cara, não existe. Então, a gente precisa começar a entender que nem tudo que a gente está chamando de evidência tem na literatura. Na verdade, boa parte das coisas não tem na literatura. Boa parte das demandas clínicas não tem na literatura. Então, esse é um primeiro aspecto que é importante. E aí eu vou precisar entrar numa discussão também para reforçar esse meu argumento, que é o seguinte. Dentro da prática baseada em evidência, a gente tem basicamente duas pessoas. Eu vou dar esse contexto aqui bem rápido, só para você entender a discussão, tá? Então, primeiro a gente tem o David Barlow, acho que é assim que fala o nome dele, que ele é o cara que basicamente defendia a ideia de que ele e o seu grupo, né? De que o DSM era fundamental, o DSM, né, o Manual dos Transtornos Psiquiátricos, que a gente precisa de protocolos específicos e que a intervenção ela é fundamental.
o tipo de método, o tipo de abordagem, o tipo de intervenção que eu estou utilizando é fundamental e explica a maior parte dos resultados clínicos. Ou seja, a eficácia, em resumo aqui, falando em português, tá? A eficácia de uma terapia é determinada pela sua abordagem. Existem abordagens terapêuticas que são superiores a outras em termos de eficácia clínica. Beleza? Beleza. E existe um outro carinha nessa discussão, que ele vai dizer o seguinte, olha, não é assim não que funciona não, filho. Na verdade, o que determina o sucesso de uma terapia não é a abordagem que você está utilizando. No fundo, o que determina o sucesso de uma terapia é o próprio clínico, o próprio terapeuta. Ou seja, existem fatores comuns a todas as abordagens que o terapeuta precisa dominar e que uma vez que ele domina, ele consegue fazer uma terapia, né, e consegue ter resultados clínicos melhores do que outros terapeutas. Um exemplo dessas habilidades, relação terapêutica, ok? Enfim, eu não vou entrar tanto nisso, mas o que é que eu quero que você entenda? Hoje, a gente já sabe, os dados já mostram que, preste atenção nisso aqui, cara, o terapeuta importa mais que a intervenção que você está utilizando. Qualquer coisa, qualquer lugar que você for pesquisar, é fato que os fatores comuns são mais importantes. Os fatores comuns são muito mais importantes do que os fatores específicos, consideravelmente. Ou seja, o que é que isso nos leva a crer? Que os dados hoje apontam na direção de que o AMPL, do segundo carinha que eu falei, ele está correto. Os dados, o terapeuta, ele importa mais que a técnica. Então, peraí. Se tem muitas demandas clínicas que eu estou lidando que sequer tem evidência na literatura. E se o terapeuta ele importa muito mais do que a técnica específica que eu estou usando, a abordagemzinha, né? E você aí brigando por abordagem, né? Você aí que é terapeuta, ai, porque a psicanálise é melhor, ai, porque a TCC, né? Pois é. Vai continuando aí, viu? Pode continuar. E beleza, a gente tem os dados apontando na direção de que os fatores comuns importam mais do que a abordagem. Se os fatores comuns importam mais que fatores específicos, e com frequência a gente não tem literatura, não tem nada na literatura que vá me ajudar clinicamente, então essa discussão sobre evidência nem deveria existir, cara. Hoje, no nível que a gente está hoje, se quando a gente sai do campo dos transtornos, boa parte das demandas clínicas que a gente tem que lidar na clínica sequer tem evidência, é uma perda de tempo estar discutindo se isso é antiético ou não. Porque, no fundo, a pergunta já está errada. A pergunta ela tem que deixar de ser qual técnica usar, qual abordagem usar. E a pergunta deve passar a ser como que a gente faz os terapeutas melhorarem. Né? Como que a gente forma terapeutas excelentes. E essa é uma pergunta que até hoje segue sem resposta, né? Com algumas alternativas, algumas tentativas de solucionar isso, mas que no fundo, até hoje a gente não sabe. Então, sendo mais objetivo quanto ao veredito, se você não usa a prática baseada em evidências na sua clínica de psicologia, você é antiético? A resposta é, de maneira geral, não. A menos para aquelas condições, para aqueles contextos em que a gente tem ampla evidência, que são raríssimos na psicologia. Talvez um dos únicos exemplos seja a fobia específica. Então, se você tem um paciente que tem fobia de elevador, né, a solução naturalmente é expor esse paciente gradativamente a esse estímulo desagradável aversivo. A menos para essas condições que a gente já tem ampla evidência, muito simples inclusive de operacionalizar, a menos para esses contextos, não. Se você não liga muito para evidência na sua clínica, você não é antiético. Fez sentido para você essa discussão? Então deixa o gostei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que, é que você achou e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre psicologia, comunicação oratória e prática deliberada. E se você quer aprender a melhorar a sua comunicação, segue aqui também o Comunique, tá? Que é o meu novo projeto de desenvolvimento de habilidades de comunicação e oratória com base em prática deliberada. Show? Um abraço.